bem-vindos a mais um Ao Final de Semana, Ao Final de Semana especial de eleições. Queria falar convosco acerca de dois temas. Queria falar como é que eu vi a campanha eleitoral, depois queria compartilhar convosco qual é que é o meu sentido de voto e qual foi o meu raciocínio para lá chegar. Pois bem, na campanha eleitoral houve duas coisas que eu gostei menos. E assim, uma tem a ver com o ambiente geral da campanha. Foi um ambiente de muita agressividade. Isso é uma coisa má, porque o que é normal num regime parlamentar é que depois das eleições os partidos conversem entre si. Se eu tenho, por exemplo, um partido que faz um cartaz em que compara alguém a José Sócrates, é muito difícil que essa pessoa se sinta à vontade para ir conversar com esse partido. E deste exemplo poderia dar outros exemplos. Ou seja, há muitos exemplos para mostrar que o índice de crispação, o índice de antagonismo, não foi um índice de antagonismo que seja saudável numa democracia parlamentar, onde obviamente há diferenças, mas também deve haver algum respeito, deve haver algum cavalheirismo que eu senti que neste caso e a muitos níveis não houve. Ok? Essa foi uma primeira coisa que não gostei. A segunda coisa que eu não gostei é daquilo que é a dinâmica geral de uma campanha em Portugal. A dinâmica geral de uma campanha em Portugal é um leilão de promessas. É coisas do tipo, quem é que dá maior salário mínimo? Quem é que dá maiores pensões? Quem é que dá IVA zero nos alimentos? Quem é que dá redução no IRC e no IRS e tudo mais? Ora bem, esse tipo de coisas são coisas fáceis de fazer. Ou seja, sobretudo, aquilo que tem a ver com distribuição do bolo, é fácil eu dizer como é que vou distribuir o bolo e que vou dar mais a este ou mais àquele. O que é difícil de fazer em política é ver como é que eu faço um bolo maior, como é que eu construo uma riqueza maior para distribuir. E isso foi uma coisa que esteve muito arredada do debate. Até porque, normalmente, uma política de maior crescimento económico é uma política que comporta fazer sacrifícios no curto prazo para ganhos no médio e longo prazo. E os nossos políticos têm uma total falta de coragem para fazer isso. Portanto, isto que vimos foi um leilão de dar, e aquilo que seria mais interessante, que era ver o meu caminho para produzirmos mais riqueza, que possamos distribuir, para tornar isto mais interessante para todos, é um tipo de debate que eu não vi. O único partido que, na minha opinião, teve isso um bocadinho foi a Iniciativa Liberal, que está mais interessada em criar um bolo maior do que em ver como é que se distribui o bolo. Ok? Agora vou-vos dizer qual é a minha opção de voto e vem até um bocadinho na sequência do anterior raciocínio. Ora bem, eu desejo que a vitória vá para a AD. Porquê? Acho que um governo da AD será muito melhor do que um governo do PS a nível generalista e muito melhor do que um governo do PS, do esquerdista Pedro Nuno Santos, alinhado com a extrema-esquerda. Portanto, acho que, de uma forma geral, eu desejo que a AD ganhe. Mas eu acho que a AD tem falta de uma veia reformista. E por ter falta dessa veia reformista, é que eu vou votar em IEL para ver se a IEL tem algum peso que possa influenciar as políticas da AD no sentido de serem mais reformistas, para que, mesmo com algum sacrifício de curto prazo, consigamos os tais ganhos de médio e longo prazo que eu acho que são importantes. Se eu votasse fora de Lisboa ou fora de um círculo onde é previsível que a IEL pudesse eleger, eu aí votaria AD. Votando em Lisboa, vou votar IEL. Também há várias razões que me levam a não ter muita vontade de votar na AD. Primeiro, a conduta de Luís Montenegro, embora, na minha opinião, o iniba menos de ser Primeiro-Ministro do que alguém dar um WhatsApp com uma indenização de 500 mil euros e dizer que não se lembra disso, para mim é mais grave para o cargo de Primeiro-Ministro do que alguém que decidiu manter em funcionamento a sua empresa, embora, na minha opinião, o mais desejável era que o Luís Montenegro tivesse posto a empresa no congelador, mas conforme disse, eu não quero caucionar um
comportamento de Luís Montenegro, que, na minha opinião, não o inibe de ser Primeiro-Ministro, mas que não foi exemplar. Portanto, por outro lado, conforme já disse, acho que a AD foi insuficientemente reformista e depois também não gostava muito de dar o meu voto a quem diz sistematicamente os portugueses e as portuguesas. Claro que é uma coisa menor, mas é um sinal que não é uma pessoa com a qual eu sinta uma afiliação especial. De todo não sinto. Para a semana cá estaremos para comentar as eleições. Quer o vosso sentido de voto vá alinhado com o meu, quer vá de outra forma. Desejo que votem, que o que saia daqui seja o melhor possível para todos. Cá nos vemos para a semana.